hipocrisia quando as pessoas vêm e falam assim que tá maravilhoso. Não tá, isso não tem a ver com partido político, tem a ver que tá ruim para todo mundo. Tá ruim você chegar no mercado e não conseguir fazer uma compra de qualidade. Tá ruim seu filho não ter um ensino de qualidade. A grande imprensa está vendendo a narrativa de que com o governo Lula o Brasil está avançando e está crescendo muito. Veja só, desde que Lula assumiu a presidência da República, nós vivemos em um país totalmente pacificado. Existe harmonia entre os poderes, o desemprego está caindo, a inflação está diminuindo, o juro está a 15%, mas está tudo bem. O desmatamento na Amazônia não existe mais porque queimada, desmatamento, garimpo ilegal, isso era no tempo de Bolsonaro. No tempo de Lula não existe mais. A prova é que os cantores da Lei Rouanet, os cantores, os famosos da Globo, os artistas, eles não estão fazendo mais aquele corinho do Salve a Amazônia. Nem aquela menina que sempre aparecia nos holofotes do mundo está aparecendo mais, que é aquela Greta, ela sumiu. Por quê? Porque a Amazônia está indo tudo bem, não existe mais desmatamento. O Brasil saiu do mapa da fome, ou seja, nós estamos vivendo em um país de primeiro mundo. Nós temos que confessar, temos que reconhecer isso. Segundo o que a imprensa, a velha imprensa, o UOL, Globo, CNN e alguns, não é todos, mas alguns jornalistas passam para as pessoas que assistem esses meios de comunicação, o Brasil está avançando. Existe harmonia entre os poderes, isso é inegável. No tempo de Bolsonaro não, era conflito direto. Era conflito com o STF, era conflito com os deputados, com os senadores. Com Lula não, agora é paz e amor. Harmonia reina entre os poderes. Não é à toa que ele indicou um comunista e um ex-advogado. Um ex-advogado pessoal que defendeu o Lula nos seus crimes da Lava Jato. E um comunista que ele disse que se orgulhava de ter colocado um comunista na Suprema Corte do Brasil. É inacreditável, né? O Lula, que se vende como uma pessoa pacificadora, nunca acabou guerra em canto nenhum. Nunca meteu o dedo para dizer, bora acabar com esse negócio. Mas ele se vende como uma pessoa do diálogo. Sempre se aliando com ditaduras, com países que não tem nada a ver com a democracia, mas a imprensa daqui diz que ele é da democracia. O Bolsonaro era o ditador e queria dar o golpe de Estado, né? É inacreditável. Quando um artista se posiciona contra o governo, esse artista começa a ser boicotado, começa a ser hostilizado, começa a ser chamado de bolsonarista, extrema-direita e aquela coisa toda. Veja só, o Léo Dias e a Jojo Todinho vão simplesmente detonar o governo por causa da irresponsabilidade da Marina Silva e do Lula. A Amazônia pegando fogo, ninguém diz nada. Mas eles se posicionaram, porque no governo de Bolsonaro todo dia. A Globo mesmo, a primeira manchete da Globo era: a Amazônia está queimando, está acabando com os animais. Com Lula ninguém fala nada, né? Bora escutar aqui o Léo Dias e a Jojo Todinho descendo a lenha no desgoverno Lula. E veja só, se eles têm razão ou se não têm. Bora conferir esse vídeo. O movimento que a gente viu durante o governo Bolsonaro, por causa das queimadas, foi algo absurdo. Toda a classe artística se uniu. O que a gente está vendo na Amazônia hoje, o que eu via no passado em Sorocaba não, em Barretos, perto, eu não conseguia andar na estrada. Tamanho eram as chamas. É verdade. A gente parou no meio da estrada, mas ninguém fala nada. Porque a classe artística só se une. Fala. Ninguém fala nada porque a Lei Rouanet tá aí cobrindo o cachê do pessoal, né? Eles em casa dormindo sem fazer nada, mas recebe os seus milhões na conta sempre. O roubo do INSS, que a gente não vê uma movimentação para resolver isso. Aqui no Rio de Janeiro, parece que a criminalidade está com carta branca para fazer o que quer, o que bem quer, né? Você não tem o direito de sair e vir com seu
seu telefone, você sai, não sabe se vai voltar. Eu aqui no Rio sofri 2 tentativas de assalto, né? Primeiro tentaram roubar o meu carro, eu consegui sair, e na segunda vez tentaram roubar o carro da frente, vieram pro meu, eu consegui sair, porque eu tenho um carro blindado. Então todos os nossos trabalhos, aliás, toda a nossa vida é terceirizada, porque nós pagamos imposto e não temos qualidade, porque você terceiriza, você tem um carro blindado porque não tem segurança, você tem um plano de saúde porque não tem saúde pública, você coloca um filho num particular porque o ensino não está de qualidade. Então, se tivesse toda essa qualidade, como as pessoas dizem ter, ninguém estaria terceirizando trabalho, né, de outras pessoas, ninguém estaria procurando outros meios de se proteger, morando dentro de um condomínio, né, colocando segurança para os seus filhos. Então é uma hipocrisia quando as pessoas vêm e falam assim que tá maravilhoso. Não tá, isso não tem a ver com partido político, tem a ver que tá ruim para todo mundo. Tá ruim você chegar no mercado e não conseguir fazer uma compra de qualidade. Tá ruim seu filho não ter um ensino de qualidade. Tá ruim você não ter um atendimento de qualidade. Tá ruim você andar na rua e ter o seu direito de ir e vir violado. E você sabe que você trabalhou, suou para você ter um telefone, para você ser roubado, para você ser furtado, para você ser agredido. Então é um absurdo só que o nosso país está. E não só o Rio de Janeiro, todo o nosso estado, todo o nosso país. Tá calamidade só. Aí eu pergunto, a esquerda e a imprensa ouvindo essas falas, o que eles vão dizer? Que ela tá mentindo? É fake news? Ah não, é porque ela é bolsonarista. Não, isso é a realidade. O cidadão no dia a dia, ele vê e comprova isso. Não existe segurança pública, educação de qualidade, não existe nada. E o governo diz que tá indo tudo bem, né? Agora veja a jornalista da Globo surtando pelo fato de que Bolsonaro pode ficar inelegível caso ele tenha essa anistia ampla, geral e restrita. O desafio é passar essa anistia, mas se essa anistia tiver a chance e passar e ela for ampla, geral e irrestrita, o Bolsonaro pode conseguir a sua elegibilidade, e essa é a dor de cabeça da esquerda e da imprensa da Globo. Então eles trazem essa matéria, mas com tanta raiva. Veja só esse jornalismo da Globo, que é um caso sério. No encontro de segunda-feira que Sóstenes esteve com o Jair Bolsonaro, ele sai dizendo que se poderia tirar daquele projeto da anistia o fim da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Por que isso? Segundo ele, porque a inelegibilidade seria discutida em outro momento, que Bolsonaro quer esperar Cássio Nunes, indicado por ele ao Supremo Tribunal Federal, esperar Cássio Nunes assumir a presidência do TSE, isso vai ser só no ano que vem, para então discutir inelegibilidade. E dessa forma, ao retirar da anistia, poderia ficar mais fácil Bolsonaro também ser incluído num projeto de anistia. Não é o que está acontecendo, viu? A anistia travou no Congresso e, no máximo, eles conseguem reduzir penas. Mas achei muito escandaloso uma fala vindo deste grupo de que querem rediscutir inelegibilidade. Ela achou escandaloso ter uma anistia ampla, geral e restrita e ter uma chance de elegibilidade de Bolsonaro. É escandaloso o Bolsonaro ganhar as eleições de 2026 e voltar à presidência, porque acaba a mamata dos artistas da Lei Rouanet, acaba a mamata da Globo. É isso que eles mais temem. E é isso também que o Supremo Tribunal Federal teme também, que Bolsonaro volte à presidência da República. Eles até aceitam que haja uma dosimetria, eles até aceitam que haja uma diminuição das penas, desde que não haja uma anistia ampla, geral e restrita. Você viu aí, como a jornalista falou, né? Ela fala assim como se estivesse indignada. Mas o fato é que ela está, não é como se ela tivesse, ela está indignada, porque ela não quer, a esquerda não quer. A dor de cabeça da esquerda é Bolsonaro receber a faixa de novo de presidente da República e colocar a primeira coisa que ia acontecer. Primeira coisa que ia acontecer se Bolsonaro tomasse posse em 2026 era impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Não é que isso seja a coisa mais importante do Brasil e isso vai resolver o problema do Brasil inteiro. Não, isso não é a coisa mais importante. Mas para a democracia é. Porque tudo o que tem acontecido durante esses 6 anos, esses 7 anos de perseguição de Alexandre de Moraes à direita, não é brincadeira não. É justo que haja impeachment dele, haja um processo, investigação, as provas de Tagliaferro contra ele, depois de provado e comprovado, prisão para ele pagar por tudo o que está acontecendo. Veja só, quantas pessoas do dia 8 foram presas e quantas já morreram na cadeia. Quantas ainda estão presas? Pai, mãe de família, pessoas que nunca tiveram uma passagem pela polícia, mas ainda estão lá presas por causa dessa forma arbitrária, forma de um ditador, o ditador da toga. Essa lei magnífica, isso é pouco. Isso é pouco para Alexandre de Moraes. E eu acredito que o Barroso, ele está dando essas entrevistas. Você vê, o Barroso mudou o tom de voz. O Barroso não está mais como antes. Gilmar Mendes eles não estão com aquela ousadia que eles já tiveram um dia. Estão com medo da lei magnífica e principalmente o Barroso e o Gilmar Mendes, que são pessoas milionárias, ter patrimônios milionários, e é porque o salário deles é só 42 mil por mês. Eu não sei como é que uma pessoa que ganha 42 mil por mês é uma pessoa milionária, né? Não sei como, mas eles estão com medo, já não podem entrar nos Estados Unidos. Com a lei magnífica pode ter os prejuízos que Alexandre de Moraes está tendo, não poder usar cartão de crédito, não poder ter os seus bens que tem nos Estados Unidos, né? Principalmente o Barroso, que tem o patrimônio lá, ele vai lá dar palestra, ele já está preocupado com isso, por isso que ele já está saindo do Supremo Tribunal Federal, ele já está se despedindo do Supremo Tribunal Federal de forma antecipada. Você pode ver isso nas entrevistas, a forma como ele fala, e ele disse que se orgulhava de ter o presidente Lula aí, falou bem do presidente Lula e tudo, né? Bora ver o que é que vai acontecer daqui para 2026. Tomara que, não sei, eu torço para que essa anistia passe, eu torço para que Bolsonaro esteja elegível e eu torço para que haja um impeachment em 2026 desses ministros do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.